Arranjo e detalhamento de tubulações, né? Então, para um arranjo de tubulação, né, tem a levar em consideração as condições de serviço, a construção e manutenção, economia, segurança, transmissão de esforços, acessibilidade, flexibilidade da tubulação e aparência, né? Então, as regras gerais para o arranjo de tubulação ali não subterrâneas. Então, olha só, geralmente as tubulações elas são colocadas, né, em grupos paralelos na mesma elevação. Então, todas elas vão estar apoiadas ali no suporte, né, com uma elevação de fundo, que é onde elas vão estar ali apoiadas. Então, procedimento ali simplificando ali os suportes. Então, olha só, as tubulações, né, têm direções ortogonais, né? Então, sempre que possível, né, elas vão seguir ali em paralelas com direções ortogonais de projeto, norte, sul ou leste, oeste, e as mudanças devem ser em ângulo reto. Então, se você precisar às vezes de um ângulo em pequenos trechos, pode estar fazendo 45 graus, mas no geral são ângulos retos ali. Então, tendo pequenos trechos, pode fazer algum desvio ali de 45 graus. Nessa figura ao lado aqui, ó, a gente consegue, né, visualizar aqui os grupos, né? E alguns tem aqui, ó, esse subindo, faz algumas curvas ali, né, para pegar o permutador, para estar retornando, ou depois aqui para estar indo para o equipamento. Então, sempre todos, né, ali em paralelos, né? Então, seguindo na sequência aí, chegando aqui, cada um vai para um lado. Essa vem para cá, a outra segue reto para subir para o tanque, a outra depois faz essa curva para descer aqui, passa por essa válvula e desce, essa da extremidade vem para a bomba. Então você tem ali sempre essa organização ali da sua tubulação trabalhando em paralelos, né? Então aqui elevação diferentes, né, para direções ali diferentes. Então tá tudo igual, então a partir dali você vai elevando ela para fazer as suas derivações e cruzamentos. Então, nós já falamos nas aulas anteriores, né, devido à flexibilidade, a gente tem as curvas, né, de expansão, né, ali de dilatação, né? Então, não deve haver nenhum trecho onde o tubo segue reto em dois pontos fixos. Então, ou ligar a tubulação ali para ligar a um equipamento, né? Então, originalmente, né, aqui a gente tem, ó, e vê que devido ali às deformações, né, eu tenho ali que seria, né, a situação, né, de flexibilidade dele. Beleza? Então tem aí essas minhas situações e aqui um desenho aqui, ó, de uma curva, né, de expansão. Então ele vem aqui é um desenho em planta baixa, né? Ele vem aqui, ó, que ele sobe, faz a curva lateral, retorna e desce. Então vê que tem alguns pontos de ancoragens sustentando ele aqui, né? Onde vem essas curvas de expansão. Aqui a curva de expansão, um grupo aí dá para a gente visualizar melhor, né? Aqui são suportes que estão marcados. Então ela vem aqui na situação, sobe, faz a curva e retorna e desce. Então ali a gente tem, né? Esse tipo também faz parte do arranjo em tubulações não submersas. E a distância, né, entre um tubo e o outro. Observe que é através do centro da minha tubulação que a gente vai estar tirando ali o espaçamento, né, entre os tubos paralelos, né? Então normalmente eles são tabelados. Cuidado que a gente tem que ter é o que? Se o tubo tem algum isolamento térmico, se o tubo tem alguma movimentação lateral ou alguns acessórios alinhados, né, ligando ali diretamente a equipamentos. Então aqui a gente vê, ó, se eu tenho peças flangeadas, né, ali de tubos vizinhos, eu tenho que dar uma defasagem. Igual aqui eu tenho essa válvula, que vai estar aqui, ó, eu dei uma defasagem aqui, ó, desse outro flange, para ter essa parte ali de espaçamento. Não vou colocar sempre no mesmo alinhamento, né? E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, essa minha tabela. Então vamos buscar ó, essa distância A, esse valor aqui em A, né? Que eu vou ter aqui da, 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 da minha distância de um centro para o outro, tá aqui ó, dimensões de cada em milímetros. Então aqui eu tenho os diâmetros. Então se eu tenho uma tubulação de 10
e outra tubulação de 10, uma do lado da outra, eu vou ter uma distância, né, de 470 milímetros, de um centro ao outro. Né? Então, a distância tem que ser aumentada, como falei, se eu tenho isolamento térmico, se eu tenho, de repente, alguma coincidência ali de flange, né? Vou dar a defasagem, mas posso ali estar ampliando, né? Caso tenha alguma movimentação lateral maior, então a gente vai estar buscando. Né? Então aqui dá para a gente ver o que é de centro a centro. Esse espaçamento não é das faces, né? Assim como no desenho. Tudo que você estudar em desenho técnico, né? As cotas em tudo que você tem em desenho é a partir do centro. Então, no arranjo de tubulações em grupos paralelos, né? Então tenho que atender a necessidade da modulação entre os vãos de suporte. Então, tubulações necessitam de curva de expansão maior, né? Nós já vimos em algumas aulas anteriores, né? As expansões maiores, dimensões, deve ser colocado que as margens do grupo para conseguir fazer, né, essa expansão ali maior da curva de dilatação, né? Cada lado do grupo deve ficar as tubulações que tenha mais ramais, né? Que tem os ramais para o lado. Então, na direita, aquelas que depois elas vão ramificar para a direita. A esquerda, que vai ramificar para a esquerda. E no centro, as derivações ali que tenha para os dois lados, de preferência de pequenos diâmetros, né? Então, também ali, ó, em relação ali, ó, os vãos do suporte, a fixação dos vãos é o que? Tem que resistir a flexão ali do tubo, a parte estrutural, a carga atuante, né? A flexão máxima ali do tubo que ele vai ter e o vão entre aqui no grupo de suporte, né? Nenhum trecho pode ter um vão entre suportes consecutivo maior do que o valor máximo admissível. E o número total e o comprimento total do suporte deve ser sempre os menores possíveis, né? O espaçamento entre eles, a quantidade. Então, eu tenho aqui, ó, o diâmetro nominal do meu tubo, aqui a espessura dele ali, né? O schedule. Então, se o tubo é sem isolamento térmico, o meu vão, vou ter aqui, ó, em metros, né? Ó, de 4 polegadas, pode ser 4,81. Observe, de 1 polegada é 4,9. Quanto maior o diâmetro do tubo, né, lógico que ele vai ter essa resistência maior da flexão e eu posso ter o espaçamento maior entre os suportes. Aqui no caso com isolamento térmico, né, então vou ter o quê? E limite de temperatura. Temperatura maior, o meu material perde um pouco a resistência, se tornando mais flexível e ele vai ter o que? Uma flexão ali maior. Então observe que a temperatura maior ela vai ser menor esse espaçamento entre os vãos e o isolamento térmico é um peso a mais que eu tenho, então eu tenho que já essa diminuição também, apesar da temperatura também ser maior. Então observa, esses dados aqui, ó, são da norma. Então isso tudo é norma, pessoal. Tem que olhar as normas. Tem que estar procurando ali, né, da N46 da Petrobras, né? Então, as normas que vão ter todas as informações. A gente tem que pesquisar bastante, né? Olhar, buscar, atender todos os quesitos ali de norma, pois foi para fazer o nosso projeto, pois atendendo ali, sabe que não vai ter ali problemas, né? Então, olha só, aqui tem os suportes principais, aqui alguns suportes intermediários, né? Para tubos de menores diâmetros, né? Como falei, menor diâmetro precisa de um espaçamento menor. Então você pode botar suportes maiores para atender todos e uns menores aqui, já que o espaçamento é menor, para tubos de menores diâmetros. Aqui uma vista superior, né? Aqui dos suportes, você tem um tubo de maior diâmetro, menor e aqui os médios. Então você tem o maior apenas com esses 3 suportes, o médio agora já tem 5 e os menores ali são 9 suportes, né? Então é daquilo, é fácil da gente lembrar, né? Então, tubulações em áreas de processo e de tubulações externas, né? Então eu tenho aqui, ó, a parte interna, área de processo, e aqui as externas. Então, na parte interna, geralmente a gente tem elas a uma altura, de uma forma que facilita, dê para trabalhar ali, botar os outros equipamentos num todo. Muitas vezes elas ficam até elevado e descem de acordo com o equipamento.
E já na parte externa, elas têm que ser protegidas. Né? Aqui um exemplo, ó, com canaleta coberta, né? Aqui pela rua, ou em trincheiras, né? Onde dá para passar, as pessoas não vão ter acesso para danificar a nossa tubulação. Então, para áreas de processo, né? Facilidade de operação, manutenção, segurança, né? E devido ao condicionamento, a maioria são o quê? Suportes elevados, né? Em estruturas de portes, né? Então, isso tudo ali, já que lá você tem o seu cuidado, né? As linhas de grande diâmetro devem ficar mais próximo à coluna, é bem simples, da área mecânica 1, né? Se você tem ali ele preso mais distante, o momento vai ser maior, já que ele vai ter a tendência a ter um peso bem maior do que os de diâmetros menores, né? E sempre, né, proporcionando ali você ter possibilidade de estar colocando mais ou mais mão francesa para outras tubulações, está ampliando, sempre pensando ali no futuro, né? Então, e quando são utilizados para ligar os equipamentos, as ramificações já vão ficar próximo ali, né, aos seus suportes e descendo ali já direto, né, para o nosso equipamento. Então, como nós já falamos, tubulação deve ser o quê? O mais curto e direto possível, né? Então, mais próximo. E ela deve ser o quê, né? Tá chegando ali, ó, descendo a saída do topo, né, ali das torres, né? Como falei, bem próximo. Caso ali tenha alguns trechos, tem sempre deixar ali, né, uma folga ali no suporte de 300 milímetros ali, né, em volta do tubo. Então, aqui a gente tem, ó, alguma ilustração, né, aqui dentro da minha área, alguns tanques. Então, observa, esses 6 aqui, ó, é um acesso livre de veículo e pessoa. Observe que aqui em cima, ó, que tá as minhas tubulações, num todo. Então, tem uma parte aqui que ela vai descer, vai estar vindo para outros equipamentos, subindo, né, mas num todo ela tá aqui elevada. Então, e tubulações externas, né? Então, fora da área ali de processo, né, vão trabalhar ali colocando em grupos, né, de tubos paralelos ali em suporte de pequena altura ali dormente, né, geralmente a 0,3 metros acima do solo. Como já falamos, direções ortogonais ali de projetos, e quando houver necessidade de travessia, deve ser construída uma plataforma. Tá? Assim pode, né, servir para manobra, né, de válvulas. Então posso ter alguma escadaria passando por cima das minhas tubulações, né, ali próximas a válvulas, até para ter esse acesso a todo esse grupo de tubulações. Então, no caso ali de ruas, travessias, os tubos abaixo do nível de piso, né, vão ter ali dentro de trincheiras, né, com profundidade ali suficiente para a construção de pontilhões, né, ali sobre a nossa tubulação de diâmetro maior, derivação aí da nossa tubulação para diâmetro aí passar ali abaixo da rua também. Então são desses cuidados. Então aqui a gente tem ó, o grupo, né? Você vê que tem várias ruas. Então aqui está o nosso grupo aqui dentro da trincheira e aqui tem os pontilhões, né? Então geralmente aqui as placas a gente tem são removíveis para quê? Caso haja necessidade da manutenção aqui na nossa tubulação, algo do tipo, a gente pode estar, né, retirando isso aí para fazer essa manutenção. Observa aqui, ó, a plataforma de manobra, né? As tubulações estão lá, tem umas válvulas, então você vai ter aqui o que? Uma plataforma, aqui uma pequena passarela ali, onde você vai ter acesso, né, a essas válvulas, né? Então tem aqui os suportes aqui de rua, então para tá fazendo. Aqui, ó, que interessante, aqui a gente consegue ver, ó, que tem um conjunto aqui de curva de expansão, né? Então aqui dentro da minha trincheira, né, sobe ali o nível, fazendo ali essa flexibilidade ser permitido nas nossas tubulações. Aqui uma outra vista, né? Então, como falei, ó, o suporte aqui, a tubulação tem que estar a 0,30 a 0,3 metros do solo, né? Aqui, ó, uma outra vista dela saindo, 0,3. Aqui a gente tem o piso da rua, né? Com a distância aqui, ó, da tubulação maior até o piso ali mínimo de 1,5 m, né? Para permitir ali não, do solo aqui a pista, ó, 1,5 m para permitir o acesso ali de pessoas.
e a folga aqui, ó, da parte de baixo, né, de 0,1 metro ali de diâmetro por tubo, né? Então, mas aí você depende ali da sua necessidade, né? Então, se você sabe, opa, de repente pode ser que venha um tubo maior, então sempre bom ter uma folga ali maior em relação a isso. E algo que é importante é sempre você ter uma valeta nessa partezinha aqui para parte ali, né, de drenagem, questão de chuva, toda essa situação. Então, se a tubulação tiver pequeno diâmetro, né, pode ser vantajoso colocar os tubos para correr a uma altura do solo, ao invés de ser fazer ela enterrada, botar 4,8 ou 6 metros para veículos ou 2,4 para pessoas, né? Então, para esse nosso arranjo, né, a gente tem que pensar também nas facilidades de montagem, operação e manutenção. Não é que fala montagem, é desmontagem para depois montar novamente, caso precise de algum reparo, né? Posição de solda ou de rosca para estar rosqueando, os tubos de ligação a equipamentos, né? Então, a área de operação contínua deve ser deixada livre. Então, um local fácil de desmontagem, remoção de qualquer máquina, né? Tubulação som elevado, ela deve descer verticalmente direto aos bocais. Então, são várias aí, né, situações que temos que levar em consideração aí na nossa tubulação. Então, como nós falamos de operação de válvula, deve ter um fácil acesso, beleza? Igual aqui, ó, uma plataforma, né, passando por cima aqui do meu grupo e as minhas válvulas. Observa aquilo que nós falamos. Eu tenho aqui uma tubulação com a válvula, a outra tá no outro lado. Para quê? Já que minhas válvulas geralmente são flangeadas, já que tem necessidade de manutenção. Então tem esse espaçamento aqui, né, essa intercalar, já para ter o que? O espaço entre as tubulações, certo? Então aí tem o acesso fácil. As fixação de cotas de elevação em tubulação e equipamentos, né? Então é algo muito importante na nossa tubulação. Isso tem que ficar muito claro no nosso projeto. Então, as cotas de elevação devem ser as menores possíveis, né? Compatível com a necessidade de operação e com as folgas e alturas livres que deve ser deixar, porque você vai fazer uma altura, isso tudo, elevação, você vai ter ali o custo, né? Então, por isso que na parte externa a gente deixa ali até protegida, internamente, já que a gente precisa da área ali para trabalhar. Então, o primeiro passo é estudar cuidadosamente os elementos do sistema que deve ficar na posição superior ao outro, né? Qual que vai ficar embaixo, qual que vai ficar em cima, fixar as cotas começando de baixo para cima da nossa ali elevação. Então, né, a gente tem aqui, né, as nossas elevação, distância mínima aqui, ó, de 0,3 que tem. Aqui o nosso equipamento vai ficar assim porque eu tenho uma saída de tubulação abaixo. Então, elevação, né, aqui, ó, desse minha tubulação. Então você tem a indicação de cada uma dela, né, ali informando em função disso. E a distância, né, ali entre elevação tem que ser mínima. Então eu preciso fazer uma elevação que tem que ser. Aqui eu vou entrar com o joelho, né, de 90, aqui um outro para fazer essa ramificação. Então aqui esse D na verdade vai ser o que? As duas curvas, né, que a gente vai ter. Para a gente ter aqui o mínimo possível para a altura aqui, que é a altura ali desse de baixo de um joelho, aqui do outro joelho, né? Se a gente pegar os dois, né, vai ser ali a altura dos dois joelhos. Então, só tirar o diâmetro, né, se a gente quer pegar as medidas ali por cota, né? Mas aí a altura que a gente tem em cima, né, aqui o externo, já que a gente está pegando de base, para saber a elevação, para saber aonde é a parte inicial ali da nossa tubulação. Então, detalhes de tubulação que são importantes é o que? As curvas, né, para tubo curvado, os tipos de redução, posição das válvulas, posição de derivação, as válvulas, né, que vai ter. Então, se tem tomada de amostragem, se você tem dreno, se tem tubo de contorno de bloqueio, diâmetro maior de tubulação, tubulação de diâmetro menor ou de materiais diferentes, então alívio de pressão. Então, isso tudo tem que ter ali especificado, detalhado ali, né, preparada ali pro arranjo da nossa tubulação.
Igual, olha só, aqui eu tenho respiros, né? Que elas têm que ficar o quê? Em pontos altos, né? Tem aqui o bujão, a válvula pequena e o respiro, né? Porque o que? O ar eu vou ter aqui, ó, né? Saindo. A parte mais alta que o ar é que vai estar para cima. Diferente de quem? Do dreno. O dreno são os pontos baixos, né? Ali os purgadores ali é onde a gente vai ter ali, né? A saída ali do condensado. Então o dreno aqui, ó, eu tenho que ter numa posição aqui, estratégia baixa, elevada, para saída. Já os respiros aqui, ó, em pontos aqui altos. Então, observa, eu tenho aqui a minha curva, né? Vou ter aqui o suporte, aqui embaixo o meu dreno. Então, observa, aqui eu tenho um contorno de bypass, uma válvula globo, aqui a válvula de controle, e eu tenho duas válvulas de bloqueio. Por quê? Caso eu precise de uma manutenção na minha válvula de contorno aqui, facilmente eu bloqueio aqui, né? E deixo ela passando direto ali na minha válvula globo, que é uma válvula ali já de retenção, né? Então, algumas outras situações, aqui é o posto do termômetro, para medição de termômetro, então tudo a gente tem que levar ali a tubulação para onde eu vou tirar aqui para leitura de manômetros, né? São detalhes ali que constam nas nossas tubulações, né? Para o nosso arranjo e o detalhamento dessa nossa tubulação.